Oi, alunos do sexto ano, sou a professora Isabel. Nossa aula é de História. Hoje nós vamos estudar sobre as civilizações, que viveram aqui na América antes da colonização dos europeus. Na aula passada nós já estudamos os astecas e os maias. Nós vamos concluir hoje com os incas e os tupis. Então, primeiramente nós vamos começar falando sobre os incas, que foi essa sociedade que se desenvolveu nas encostas da Cordilheira dos Andes, uma região montanhosa, tá? Hoje, essas terras compreendem alguns países como Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, parte da Bolívia, parte do Chile e uma parte da Argentina, tá? Os incas, gente, assim como os astecas, como os maias, eles formaram importantes civilizações na América antes do domínio dos espanhóis. E aí a gente tem agora aqui uma imagem, que tem a visão bem clara, dos territórios onde predominava o Império Inca. Passando, a gente vai agora saber a origem dos incas, Até o século XI, os incas eram um clã da tribo dos Quichuas, localizado na região de Cusco, no Peru. Um século depois, iniciaram a formação de um vasto e poderoso império, dominando várias outras nações indígenas. Pouco a pouco, num processo que durou até o século XV, a força e a supremacia guerreira dos incas levou o império a alcançar a sua maior extensão. Então podemos dizer que esses povos incas eram guerreiros, Eles praticavam sim a disputa entre as tribos para assim conquistar territórios e expandir o seu império. Então aqui a gente tem uma imagem da sociedade inca, como é que era, Aqui tem uma pirâmide social. Lá em cima, no topo, a gente tem o Sapa Inca, ou a gente pode também chamar de imperador, Já que ele era o que dominava o império. Abaixo tem a nobreza, que quem fazia parte da nobreza? A família, do imperador, os sacerdotes, os chefes militares. Abaixo dessa classe tinham os artesãos e os funcionários públicos. E no final da pirâmide, os camponeses e os soldados, tá? Então, essa aqui era a sociedade do Império Inca. A economia. A economia inca, gente, era baseada no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. Então, cada pessoa tinha uma função, nos trabalhos com relação à economia, tá? Então, dependendo da sua idade, você ia ter uma função. O alicerce da economia, no caso, era a agricultura, Eles se desenvolveram principalmente na região montanhosa dos Andes. Então, essa região é uma região montanhosa também e tem um clima bastante frio, pela sua altitude. E aí a gente vai destacar a criação da lhama, que eles criavam esse animal, que até tem uma foto aqui. E esse animalzinho, ele se adapta facilmente tanto ao clima e ao relevo, e à própria vegetação, tá? Então, as lhamas, elas serviam para o transporte, tá? Para também a questão da lã, Já que você pode ver aí na imagem que eles são bem peludos, Possui lã. E a carne também, certo? Já no litoral, em outra região, a população ela vivia principalmente da pesca, tá? E aí a gente vai falar dos quipu, O quipu, gente, era uma espécie de contador, Era para prestar conta dos impostos recolhidos, para controlar a produção, tá? Então, o quipu, esse nome quipu significa nó, em quechua. E o quipu, ele constitui o quê? Um cordão, no qual estavam presas uma série de pequenos cordões coloridos, pendurados de uma forma de franja e com vários nós. E aí, eles faziam essa contagem.
né? Eles entendiam bem como é que utilizava essa invenção, né? Era mais para uma contagem mesmo, né? E prestação de impostos, contar também a produção, certo? Então era utilizado o quipu. A gente vai falar agora da cultura. Então, gente, a grandiosidade da arquitetura, né, e da engenharia dos incas se apresentam através de quê? De várias construções, né, que eles realizavam: palácios, casas, templos, fortalezas, túneis, pontes, estradas, canais, arquedutos. Então, através dessas ruínas, né, dessas grandes construções, é que os historiadores puderam entender como é que vivia essa civilização, em qual região essa civilização viveu, certo? Através dessas ruínas encontradas, tá? Sabe por quê? Porque os incas, eles não tinham uma escrita, mas eles transmitiam, né, as suas ideias e seus conhecimentos através da oralidade e através também dos desenhos, né? Não possuem escrita, mas deixaram para nós, né, desenhos, e assim os historiadores podem entender como é que essa civilização viveu. A religião. Como grande parte das religiões, das civilizações, a religião dos incas era baseada na adoração de diversos deuses, né? Por isso a gente também pode dizer que eles eram politeístas, tá? E eles associavam esses deuses a elementos da natureza, como o sol, a lua, o rio, a própria chuva, tá? Então, as divindades, né, elas recebiam oferendas, tá? Sacrifícios humanos, tá? Então, o que que eles faziam com isso? Eles faziam as oferendas, os sacrifícios e esperavam dos deuses um retorno. Como é que era esse retorno? Em forma de chuva, uma proteção, uma boa colheita, certo? Então, sempre havia essa questão da troca, né? Eles faziam essa homenagem e sacrifício e esperando receber dos deuses algo em troca, tá? Então eles faziam também homenagens, né? Rituais, tá? É bom a gente destacar isso da religião dos incas. Agora a gente vai falar dos tupis, né? Esses povos também que viveram aqui na América. Só que agora a gente vai falar da a parte da América que foi colonizada não pelos espanhóis, mas sim pelos portugueses, tá? Então a presença dos índios no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos exploradores europeus, tá? Que apontaram em nossas terras. Segundo os dados presentes em algumas estimativas, a população indígena brasileira variava entre 3 e 5 milhões de habitantes. Entre essa vasta população, observamos o desenvolvimento de civilizações heterogêneas, entre as quais nós podemos citar os Chavantes, os Cairabas, os Tupis, os Gês, os Guaranis, tá? Hoje a gente vai falar dos Tupis, que eram esses índios que viviam aqui na parte do litoral brasileiro. E aí, gente, como é que era a organização social dos Tupis? Os povos tupis guaranis, eles organizavam, né, em aldeias que variavam entre os seus 500 e 750 habitantes, cada aldeia. A presença da aldeia era temporária e todo o seu contingente era dividido entre 6 ou 10 casas, sendo que cada uma delas poderia variar de tamanho e de comprimento de acordo com as necessidades materiais e culturais de cada aldeia. Para buscarem sustento, os tupis desenvolveram a exploração de coleta, da caça, da pesca. Em alguns casos, eles praticavam as atividades agrícolas, né? No caso, eles cultivavam os alimentos. O cotidiano. A realização das tarefas, né, do cotidiano, elas podiam variar segundo o gênero e a idade de cada um dos integrantes da aldeia, mas todos tinham uma função, tá? Em suma, as mulheres, elas tinham a obrigação
de desenvolver atividades agrícolas, fabricar peças artesanais, processar os alimentos e cuidar dos menores, das crianças. Já os homens, qual era a função deles? Eles deveriam realizar o preparo das terras para o cultivo, né? E as atividades de caça e de pesca. E ressaltando também a questão da proteção da aldeia também era função dos homens, tá? Tendo outro modelo de organização familiar, os índios organizavam casamentos e, em algumas situações, a poligamia era aceita. O que é a poligamia? É o homem, né, ter uma ou várias mulheres, tá? Uma, duas, ou várias mulheres. Isso que era a poligamia. A gente vai falar agora sobre a religião. Alguns desses povos, eles acreditavam na existência dos espíritos, na reencarnação dos seus antepassados e na compreensão dos fenômenos naturais como divindades. Em diversas situações, né, esse corolário de crenças era fonte de explicação para a origem do mundo ou a ocorrência de alguns eventos significativos. Em alguns casos, os índios praticavam a antropofagia como um importante ritual em que os guerreiros da tribo absorviam a forma e as habilidades dos inimigos capturados. Então, gente, a antropofagia era a questão da pegar o seu inimigo, né, e comer a sua carne, tá? Então, eles acreditavam que algumas habilidades eles iam possuir a partir do momento que eles comessem a carne do seu inimigo, certo? Então, essa que é a antropofagia. Então, gente, essa aqui foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o nosso assunto. A nossa aula é breve, então não deixe de ler o conteúdo que a gente coloca no blog, que é para vocês complementarem os estudos de vocês, tá certo? Também lembrando que não deixem de fazer as atividades, que as atividades elas são importantes para a fixação do seu aprendizado, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.